Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai assistir essa live. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o meu amigo Luiz Rufato, mineiro de Cataguases. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos. Destes 36, dois indo para 3 anos, nesse modo digital, nesse mundo de plástico e vidro que a pandemia nos lançou. Para nós, nem tão complicado assim foi, do ponto de vista da logística, porque já há uns 25, 30 anos a gente grava os programas que a gente realiza presencialmente e os deposita aí, nesse espaço que você está assistindo, no YouTube do Sempre um Papo. Lembrando que essa transmissão também está sendo feita pelo Facebook e pelo Instagram do Sempre um Papo ao mesmo tempo, além de cross-spotting com algumas plataformas da África e de Portugal, via a The Book Company. Bem, feito isso, eu peço que vocês que estão nos assistindo apertem aí o botãozinho, inscrevam-se no nosso canal, que nós estamos quase chegando a 100 mil seguidores. E quando chega a 100 mil, a plataforma nos dá alguns benefícios, algumas facilidades para a divulgação da mesma. Bem, muitíssimo boa noite, meu queridíssimo amigo Luiz Rufato. Tudo bem, Afonso? Boa noite. Prazer estar aqui de volta com você, ainda que seja nessa circunstância, né? Pois é, Luiz. Já te falei que você é bonito demais, já, né? Você desculpa o excesso de intimidade, mas é que eu amo tanto esse moço, eu gosto tanto dele há tantos e tantos anos, e nós temos tantas histórias para contar que uma hora aqui vai ser pouco. Certamente. Eu vou ser objetivo. Nós estamos aqui nessa live reunidos, em primeiro lugar, para falar de literatura, como sempre é a característica do projeto. Em segundo, para falar de uma vez só de 3 livros, para você ver como é que eu estou em dívida com o Rufato, porque eu sempre fiz todos os lançamentos do Rufato. Então, se eu estou falando de 3, é que tem 3 livros que ele lançou que eu não lancei. Então, vamos falar sobre a Revista Verde de Cataguases, editado pela Autêntica, da minha querida amiga Rejane Dias. Vamos falar também sobre o Ninguém em Casa, que é uma reunião de crônicas, também retrabalhadas, né, Rufato? Não só são as que foram publicadas em veículos de comunicação, editado pela Maralto. Vamos falar também sobre um livro de poemas que se chama Manhãs de Sabre, que, na verdade, é uma reunião de poemas espalhados entre várias publicações e revistas e livros aí de tempos imemoriais, digamos assim, não é não? Então, Vato, vamos começar pelo do momento, né? Que é a questão do modernismo, né? A questão do centenário da Semana de 22, que motivou você a escrever a história da gloriosa Revista Verde, que não é conhecida, né? Boa noite, Vato. Boa noite, Afonso. Na verdade, eu vou ser rebelde, e ao invés de falar primeiro desse livro, A Revista Verde, eu vou tentar explicar um pouco por que tem 3 livros, né, na sequência aí, e o que causou isso, na verdade, né? Em 2019, eu publiquei este romance, O Verão Tardio, né? E foi... Não, vai virar filme? Não, ainda não. E esse livro, publicado em 2019, ou seja, no último ano, né, que antes da pandemia. Quando veio a pandemia, quando a partir de março, né, de 2020, eu, pelo menos, entrei em total e absoluto recolhimento, eu fiquei quase 2 anos totalmente recolhido mesmo, eu tinha 2 opções, né? Ou eu enlouquecia, né? Ou eu trabalhava. Como a gente está acostumado a trabalhar e não para de trabalhar, eu comecei, então, a pensar, bom, o que eu posso fazer, né, para levar? A gente não sabia quanto tempo iria durar a pandemia, né? Bom, então, a primeira providência que eu tomei foi reunir coisas que estavam esparsas para publicar em livro. Então, em 2021, isso eu fiz em 2020, né? E em 2021 saíram 2 livros. Saiu essa reunião de crônicas, que é o Ninguém em Casa, né?
que foram crônicas algumas crônicas que eu publiquei no jornal Rascunho, do Rogério Pereira, outras que eu publiquei numa revista de Angola chamada África 21, mas muitos anos atrás, e outras crônicas esparsas em jornais e revistas, publicado pela editora Maralto. Aí, além disso, quer dizer, outra coisa que eu falei também, vou reunir, foi os poemas. Eu não sou um poeta, na verdade, eu escrevo poemas eventualmente. Então, eu publiquei coisas que estavam esparsas, peguei poemas do meu primeiro livro, que é de 2002, As Máscaras Singulares, e aí também fiz uma reunião desse livrinho chamado Manhãs de Sabre, né, publicado pela Faria Silva. E então, isso eram as coisas que eu compilei, né? Ou seja, já estavam prontas e eu simplesmente revi para esses 2 livros. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma necessidade muito grande de continuar fazendo outras coisas. Então, no início de 2020, a Gênese Andrade me convidou para escrever um texto num livro que ela queria publicar e acabou saindo pela Companhia das Letras, que é esse livro aqui, chamado Modernismos, 1922-2022, e ela me convidou para escrever um texto sobre a penetração do modernismo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. E quando eu estava escrevendo esse texto para esse livro, eu me deparei de novo, né, com a questão da Revista Verde de Cataguases. Então, assim que eu terminei as pesquisas para esse livro da Companhia das Letras, eu mergulhei profundamente em muitas coisas que eu já tinha comigo, coisas que eu vinha recolhendo ao longo da minha vida. Então, eu não tive muita dificuldade com o material, porque eu já tinha esse material, e aí, finalmente, eu consegui, trabalhando à tarde, toda a tarde, trabalhando com a pesquisa, eu organizei esse livro de ensaio, é um ensaio, na verdade, sobre a questão da Revista Verde de Cataguases, né? Publicado em 1927 e, portanto, dentro do bojo da comemoração da Semana de Arte Moderna, mas pela manhã eu estava escrevendo um romance novo. Então, de manhã eu escrevia um romance, à tarde eu escrevia esse livro sobre Cataguases. Então, o meu período de pandemia foi extremamente de trabalho. Passei praticamente 2 anos realmente trabalhando de manhã e à tarde, e por isso eu não fiquei mais doido do que eu já era, né? Então, só continuei do mesmo jeito. Não, inclusive, você fez uma espécie de renovação espiritual. Sim. Foi ao seu fundo e raspou o fundo do baú. Exatamente. Fez um novo livro e ainda investiu na pesquisa, que é um método menos criativo, mais linear de trabalho, né? Sim, sem dúvida. Por assim dizer. Mas vamos aprofundar então um pouco. Fala um pouco sobre a questão da revista. Conta a história para essa pessoa que está nos assistindo aqui. Por sinal, eu agradeço imensamente quem está aí no YouTube. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aí no chat do YouTube, tá bom? Não tem problema. Tem ali, estou vendo ali agora o Cláudio Leal, muito obrigado pela presença, entre outras pessoas. Muito obrigado por vocês aí que estão nos acompanhando. Então, conta a história da Revista Verde para quem não conhece. Então, o meu interesse pela Revista Verde, ele nasceu, na verdade, muito lá eu acredito que lá pelo começo da década de 90, porque todas as vezes que eu lia qualquer ensaio ou qualquer investigação a respeito da Revista Verde, sempre, todas as vezes, tinha a mesma questão. Assim, a Revista Verde foi um fenômeno inexplicável. Como eu não acredito em fenômenos inexplicáveis, eu nunca aceitei isso. Então, ao longo da década de 90 e ao longo dos anos 2000, né, das 2 primeiras décadas do ano 2000, eu fui recolhendo material e, na verdade, a ideia parte exatamente dessa hipótese. Assim, não, a Revista Verde é algo absolutamente explicável e facilmente explicável. A Revista Verde é uma revista que foi publicada em Cataguases, em 1927,
Ela teve 4 números em 1927, um número em 1928 e um número em 1929. E o que foi essa Revista Verde? A Revista Verde ela foi publicada por um grupo de muito jovens, muito jovens, na média de 19, 20 anos, e que, de alguma maneira, ela foi o mais importante órgão de divulgação do modernismo, principalmente o modernismo paulista, naquele momento. E aí, então, por isso que eu vou tentar mostrar que não foi um fenômeno inexplicável. Primeiro, é o seguinte, quando se pensa em Cataguases hoje, em relação a Belo Horizonte ou a São Paulo, realmente, Cataguases hoje deve ter o quê? 80 mil habitantes, né? Belo Horizonte passa de 2 milhões e São Paulo passa dos 10 milhões. Agora, nós não podemos pensar nesta equação nos dias de hoje. A gente tem que pensar como eram essas cidades na década de 20. Né? Na década de 20, você sabe melhor que eu, Belo Horizonte, nessa época, 1927, mais ou menos, tinha 100 mil habitantes. São Paulo tinha mais ou menos 500 milhões de habitantes. E Cataguases tinha 17 mil habitantes. Né? Ou seja, a diferença entre Cataguases e Belo Horizonte e São Paulo não era a diferença que tem hoje. Portanto, a primeira questão é essa, nós não podemos pensar em Cataguases naquele momento como Cataguases hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é extremamente importante de lembrar que o Brasil, em 1907, era um país essencialmente rural, né? Cafeicultura. Cataguases era uma cidade industrial, o que diferencia, o que dá uma completa diferenciação para Cataguases naquele momento. Era uma cidade que tinha como base econômica a indústria têxtil, né? Então, esse é o segundo ponto importante de lembrar. E o terceiro ponto é que a cidade tinha uma infraestrutura urbana como Rio de Janeiro e São Paulo. Para o tamanho dela, tinha uma infraestrutura urbana excelente e também tinha uma rede de ensino, uma rede de educação muito boa. O ginásio municipal atraía estudantes daquela região toda para a cidade. Então, a gente vai entendendo que não é possível continuar pensando hoje que aquele fato de ocorrido em Cataguases, que era o movimento verde, ter sido um fenômeno inexplicável. Né? Há outros dados que são importantes para compreender isso, que são o fato de que, naquele momento, em 1927, quando a Revista Verde saiu, em setembro de 1927, 3 dos 5, digamos, membros mais importantes da revista já não moravam em Cataguases. Guilhermino César e Ascânio Lopes moravam em Belo Horizonte e Francisco Inácio Peixoto morava no Rio de Janeiro. Portanto, também isso explica que, na verdade, não era um bando de 5 meninos da roça, né, lá no interior do Brasil, publicando uma revista. Não era isso. Não, sobre esse ponto, eu vou dar uma paradinha e fazer a seguinte pergunta: qual era a formação dessas pessoas? Então, como eles eram muito jovens, eles eram estudantes ainda, né? Todos eles estudantes de direito. O Guilhermino César foi para Belo Horizonte estudar medicina, mas ele acabou mudando para direito. O Ascânio Lopes estudava direito e o Francisco Inácio Peixoto também estudava direito. Lá em Cataguases, tinha mais 2 do núcleo importante. Um era um engenheiro já formado, inclusive um poeta laureado, ele esteve entre os 5 mais bem votados do concurso de Príncipe da Poesia de Minas Gerais, que era o Henrique de Rezende, né? E o Rosário Fusco, que sim, o Rosário era muito, muito jovem. O Rosário, na época, ele tinha 17 anos, né? E ele, por incrível que pareça, ele foi o motor da revista, né? O primeiro número da revista, inclusive, é muito diferente dos outros, porque esse primeiro número, que é de setembro de 1927, ele é um número muito regional. Ele tem as colaborações são das próprias pessoas de Cataguases e de algumas pessoas de Belo Horizonte, por conta do contato com Ascânio Lopes e o Guilhermino César tinha em Belo Horizonte. O caso do Drummond de Andrade, por exemplo, publicou nesse primeiro número, por conta dessa amizade. Mas o segundo número já é completamente diferente. O segundo número já tem
colaborações muito importantes das pessoas de São Paulo, porque o Rosário Fusco entrou em contato com Alcântara Machado, que muito generosamente passou para ele os endereços de todas as pessoas importantes de São Paulo, literários, naquele momento, passou uma lista para ele de jornalistas importantes, que seria importante receberem a revista para divulgá-la, né? E não só isso, ele e mais alguns outros aqui de São Paulo contribuíram financeiramente para manter a revista. Então, você vê que fenômeno inexplicável é esse, né? Não há nada de inexplicável nisso, né? E, do meu ponto de vista, a Revista Verde foi extremamente importante para a divulgação do modernismo paulista, ou seja, do modernismo radical paulista naquele momento. E como é que era o Rosário Fusco? Olha, o Rosário ele é uma figura muito controversa, né? Muito controversa, porque ele, sem dúvida alguma, se não fosse ele, provavelmente a Revista Verde não existiria. Isso é, pelo menos, é o que eu acho, tá? Eu acho dificilmente existiria a Revista Verde se não fosse a capacidade de trabalho dele, não só trabalho, digamos, intelectual, mas também trabalho físico, né? E ele ainda demora um pouco para sair de Cataguases, ele é o último a sair de Cataguases, ele sai de Cataguases depois de 1930, ele vai para o Rio de Janeiro apadrinhado pelo Zé Américo de Almeida, né, que na época era ministro da aviação do governo Vargas, e no Rio de Janeiro ele faz uma carreira, ele faz direito no Rio de Janeiro, na Universidade da Guanabara, né, e tem uma carreira jornalística e uma carreira de escritor muito importante. Se você pegar os jornais da década de 30 e da década de 40, o Rosário Fusco tem todos os lugares, né? E você vai ver a produção, né, literária dele, a ponto de o Antônio Cândido, né, escrever um texto, aliás, um texto muito interessante, dando ao Rosário Fusco, né, o título de introdutor do surrealismo no Brasil. Né? Então, o Antônio Cândido, né, que é a figura emblemática da nossa crítica literária, do nosso ensaísmo, ele reconhece o Rosário Fusco como introdutor do surrealismo no Brasil. Agora, qual que é o problema do Rosário Fusco? Ele se enfronhou de tal maneira no governo Vargas que ele ficou muito marcado, né? Naquele momento, a década de 30 e 40, é um momento assim, muito parecido com o nosso hoje, em que havia uma polemização muito grande entre as várias ideologias naquele momento, a direita fascista, a direita católica, a esquerda socialista, a esquerda comunista, né? E era tudo assim muito profunda essa divisão, né? E como o Rosário ficou muito marcado por essa ligação que ele teve com o governo Vargas, e isso eu estou falando do meu ponto de vista, tá? Eu acho que ele acabou sendo julgado num limbo que ele não deveria estar. Eu acho que ele tem pelo menos 2 grandes romances, O Agressor e O Carta-Noiva. O Ivan Ângelo, inclusive, sempre lembra, né? O Ivan Ângelo reconhece no Carta-Noiva nos maiores romances brasileiros. E esse romance sequer foi reeditado. Né? O Agressor, de vez em quando, ele é reeditado ainda, a ideia está na 5ª edição, mas o Carta-Noiva nunca foi reeditado. Né? Então, é isso, quer dizer, esse foi o legado que o Rosário Fusco deixou, de um homem extremamente controverso. Nesse campo será que a gente fala dos 2 livros agora? Mas está tão interessante. Eu vou dizer o seguinte: nesse campo das influências do modernismo, você conseguiu determinar características próprias que se assemelham? De uma maneira geral? Da influência, por exemplo, o texto que você fez para a revista, para o livro que você escreveu, é um ensaio que envolve Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, sim. Rio de Janeiro.
Não, o modernismo não existe. Do meu ponto de vista, não existe modernismo. Não se pode falar em modernismo, mas sim modernismos, né? E por isso, inclusive, que eu acho o título do livro da Gênese muito interessante, porque ele chama-se Modernismos. Porque se você, mesmo, por exemplo, você pegar São Paulo, né, que ele inicia com um movimento único, né, mas ele logo mostra que ele não era um movimento único. Você vai ter, dentro do modernismo de São Paulo, as correntes bem díspares. Você vai ter uma corrente que é a corrente da ANTA, né, a corrente do nacionalismo, digamos, radical, que vai dar no fascismo, né, que é o Plínio Salgado, né. Você tem uma outra corrente, que é a corrente do Cassiano Ricardo, que é uma corrente também de conservadora, de direita, mas não é fascista, né? É uma corrente que é a gente chamaria de centro-direita, né? Você tem uma corrente da antropofagia, que é a corrente mais radical do modernismo, que é a do Oswald de Andrade, e não é a corrente do Mar de Andrade, porque eles vão brigar, né? E a corrente da antropofagia vai ser o Oswald de Andrade mais dois ou três, e você ainda tem a corrente, digamos assim, meio centro, que é a corrente do Mar de Andrade. Agora, isso só em São Paulo. Agora, você imagina como que em cada lugar, né? Aí em Belo Horizonte, por exemplo, você tem inicialmente a revista, né? Que o Drummond participava dela, que o Pedro Nava participava, né? Mais à frente vai ter uma revista chamada Leite Crioulo, que não tem nada a ver com a revista, nada, absolutamente nada, é outra história. Rio de Janeiro, também, o Rio de Janeiro tem uma fortíssima corrente do conservadorismo católico, né, que é ligado de alguma maneira à revista Ordem, e vai ter digamos, um desdobramento na revista Festa, né? Mas esse movimento do Rio de Janeiro, conservador e católico, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, com Belo Horizonte, não tem nada a ver com São Paulo, né? Então, são vários modernismos, né? Eu, pelo menos, não consigo identificar um aspecto que una, né, a não ser o fato de que todos eles estavam, de alguma maneira, rompendo, ou pelo menos tentando romper, com um passado muito, digamos, muito ligado a Portugal. Quer dizer, esse nacionalismo linguístico, né, esse nacionalismo de olhar para ao seu redor, de ver o que era o Brasil, eu acho que talvez seja a única coisa que seja comum a todos eles, mas cada um vendo isso de uma maneira completamente diferente. Isso é interessante a gente dar uma aprofundada. O modernismo surgiu para combater quem e o quê? Então, na verdade, de novo, né, o modernismo não nasce em 1922. Né? Isso é um erro de interpretação básico, né? Achar que o modernismo nasce em 1922. O modernismo não nasce em 1922. A Semana de Arte Moderna é um marco, digamos, simbólico, né, do modernismo. Mas antes de 1922, mesmo alguns modernistas paulistas já estavam fazendo experiências, né, que tinham a ver com essas mudanças. Né? O próprio Manuel Bandeira, que estava morando no Rio de Janeiro na época, ele já era modernista, antes do modernismo, mas se você quiser, você pode ainda ir lá atrás. Lima Barreto já tinha, na sua literatura e nos seus artigos, ele já combatia o passadismo, já escrevia numa língua brasileira, né? Já tinha esse olhar em relação ao Brasil, um olhar crítico, mas um olhar realmente de tentar compreender o Brasil. Então, na verdade, você tem vários aspectos, vários autores que já anteciparam. E a forma também, né? O conteúdo na forma de tentar romper com essa coisa rural também demais da literatura brasileira, e na forma como contraponto ao arcadismo e as prisões que a literatura ali estava definida. Né? Sim, na verdade, quer dizer, as mudanças, né, elas não ocorrem assim, amanhã vai acontecer o modernismo. Não, é uma coisa que acontece aos poucos, são camadas que vão se sobrepondo, né, e até dar em 22. Agora, o que eu acho curioso, Afonso, e que é muito pouco discutido, que é o seguinte: eu acho um equívoco imenso
chamar a década de 20 de primeiro movimento modernista, depois segundo movimento modernista, terceiro movimento modernista. Eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho que o modernismo é só a década de 20. Quando vem o golpe civil-militar em 1930 do Getúlio Vargas, em que o Getúlio Vargas, de alguma maneira, transforma alguns tópicos do modernismo da década de 20 em política de Estado, né? O modernismo já é incorporado no governo Vargas. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é o fato de que São Paulo, né, que foi o grande centro, nesse momento, das mudanças, né, literárias, ele perde completamente a sua importância. Qual vai ser qual o movimento em 1930 na literatura? Vai ser o regionalismo nordestino. E o regionalismo nordestino é rural. O nordestino é conservador. Ele não é, ele é um conservador liberal, porque ele está combatendo, né, as mazelas, etc. e tal, mas ele é muito conservador do ponto de vista formal. E não é à toa que o grande iniciador do regionalismo nordestino, em 1928, com um romance chamado A Bagaceira, é o Zé Américo de Almeida, que vai estar no primeiro momento do governo Vargas. Ou seja, isso não é à toa, isso não é uma coincidência. E se você observar, todos não, mas quase todos os autores que fizeram carreira na década de 20, eles estarão, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, ao longo do governo Vargas, trabalhando para o governo. Todos, Mário de Andrade, o Cassiano Ricardo, né? E o Carlos Drummond de Andrade, ou seja, Gustavo Capanema, aí a gente todos, ou seja, sim, é imensa. Fora aqueles que, embora não tenham trabalhado diretamente com o governo, usufruíram, porque escreviam nas revistas do governo Vargas, revistas de cultura do governo Vargas, né? E eram bem remunerados, etc. Então, enfim, eu acho interessante como que São Paulo aparece no cenário literário brasileiro na década de 20 e desaparece. E só vai retomar a importância dele muitos anos depois, na década de 60. E não é à toa que eles perderam, que em 32 tem a Revolução, né, aqui em São Paulo, perdida. Aquela revolução que eles comemoram que perderam? Exatamente. Assim como no Rio Grande do Sul também, né, comemoram a revolução que perderam, né? Isso é muito curioso, aliás, é um dado interessantíssimo isso, né, que mostra muito da nossa cultura, né? Nossa cultura. Eu acho interessante isso. Aqui, voltando à questão do modernismo, você concorda com o Rui Castro que o modernismo ali foi desnecessário, que já era moderno? Não é que eu não concordo nem discordo. Eu acho que a questão não é dessa natureza, porque veja bem que é verdade que o modernismo de São Paulo foi supervalorizado, mas é verdade também que se não fosse a Semana de Arte de 22, muita coisa não iria acontecer. Então acho que isso é uma falsa polêmica. Eu acho que é uma polêmica vazia, porque na verdade, se você observar, né, o Rio de Janeiro era moderno? Claro que é verdade, era moderno mesmo, mas ele era moderno à sua maneira, na sua maneira. Por quê? Era a capital do país e, do ponto de vista literário, se você pensar, as amarras conservadoras do Rio de Janeiro eram muito grandes. Você pensa, havia lá a Academia Brasileira, aliás, até hoje, a sede da Academia Brasileira de Letras, que representa o conservadorismo dentro da literatura, né? Então, só esse fato já mostra como que havia uma amarra conservadora, mas podemos ir além, né? Qual foi digamos assim, a perna mais importante do modernismo que ficou no Rio de Janeiro? O conservadorismo católico, né? A revista Festa. Né? Então, assim, se é verdade que o Rio de Janeiro era moderno, é verdade. Agora, era moderno à sua maneira. Né? O fato de ser moderno não significa ser modernista. São duas coisas diferentes, eu acho. São duas coisas diferentes. Né? Uma coisa é ser moderno e outra coisa é ser modernista. Né? Tanto que eu acho
que em 1930 nós voltamos a ser modernos, mas deixamos de ser modernistas. Em certa medida, o comunismo, que naquela época era mais, digamos assim, melhor definido ideologicamente, né? Porque hoje, se você for num restaurante, você pode ser chamado de comunista. Mas em que medida o comunismo, como forma de oposição, em certa medida, à religião católica, influenciou a literatura? É complicado, porque, veja bem, se você pensar do ponto de vista ideológico, né, todas digamos, os autores que tentaram fazer da ideologia, seja ela comunista, seja ela católica, fazer literatura ideológica, eles fizeram panfletos, né? Isso não é literatura, né? O que ficou de literatura mesmo são daqueles autores que tinham uma postura católica, uma postura comunista, mas que não fizeram disso, né, a arma na sua literatura. Dá um exemplo do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos era um comunista, foi preso como comunista, ficou muitos, né, tem até o Memórias do cárcere do Graciliano, que mostra esse período da prisão dele, mas isso não está presente na obra dele. É isso que eu ia dizer, não é um panfleto. Não é. A obra dele é, para mim, um dos maiores escritores brasileiros, ele está entre os 5 maiores escritores do meu ponto de vista, e assim como também quando você lê a obra do Lúcio Cardoso, por exemplo, que era uma obra de um sujeito católico, claramente a influência católica na obra dele é clara, mas em momento algum ele deixa que a ideologia do catolicismo se sobreponha à questão estética dele. Então, por exemplo, contou histórias maravilhosas, ele é um contador de histórias. Sim, exato, e era um comunista, ele foi deputado, inclusive, pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, assim, eu acho que no momento em que a ideologia ela se imiscui na literatura, ela acaba com a literatura. Eu acho, posso estar equivocado, claro, mas eu acho que o grande desafio para o autor é exatamente esse. Quer dizer, como você manter-se coerente, né, com o ponto de vista ideológico de você como cidadão, mas, ao mesmo tempo, você saber que literatura ela tem que ultrapassar, ela tem que transcender o seu ponto de vista ideológico. Estou aqui pensando no Eram Muitos Cavalos, me passou uma cavalada na cabeça que é agora. De certa forma, você confirma o que você acaba de dizer, não eram muitos cavalos, né? Apesar da temática ser absolutamente social. Mas essa é uma preocupação minha que está presente em todos os livros, que é de tentar compreender, né, um determinado momento da história brasileira, mas do ponto de vista que normalmente não está presente, que é um ponto de vista, digamos, da classe média baixa, mas sem fazer com que isso se sobreponha à questão estética, à questão formal, né? Então, assim, isso está em todos os meus livros, ou seja, uma preocupação muito grande minha de que a questão digamos assim, é uma literatura engajada, mas não é a literatura panfletária, né? E por que eu quero discernir isso? Eu acho que engajada no sentido de que é evidente que se eu escolhi uma certa temática e uma maneira de ver essa certa temática, isso já mostra um certo engajamento. Agora, também é evidente que esse engajamento não necessariamente se transforme em panfleto. Eu não estou defendendo uma ideia, estou defendendo uma literatura. Fato, eu vou dar uma paradinha aqui, agradecer ao meu patrocinador, a Gerdau, que via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocina essa sequência de eventos, e vou pedir para a Nina colocar o nosso vídeo no ar, falando em ideologia, não tem nada a ver com ideologia, com isso, bobagem, é que eu quero agradecer a Gerdau por viabilizar essa série de eventos. Pode ser, Nina? Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira.
Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Mostra o livro e lê um poema, poeta. Então, Afonso, assim, por que que eu tenho tanto respeito pela poesia que realmente é uma coisa que é o gênero que eu mais leio, na verdade. Eu acho um gênero dificílimo, assim, acho é um lugar que certamente eu não me sinto confortável. Então, assim, só que Mas eventualmente poesia é para isso também, viu? Pois é, mas muito eventualmente, eu percebo que há determinadas coisas que eu não consigo expressar na prosa, seja num conto, seja numa crônica ou num romance. Então, quando isso acontece, aí eu cometo um poema. Só que isso é tão raro que você vê, olha, isso, vamos dizer, isso aqui, esse livro, dessa grossura aqui, é minha obra completa, ou seja, é muito pouco, eu vou muito pouco mesmo nesse lugar, porque é um lugar realmente que eu não frequento, eu não sou frequentador desse lugar, né? Eu vou eventualmente. Então, esse livro, O Manhãs de Sabre, ele é resultado de algumas coisas que eu faço, assim, muitas 10 exemplares, né? Só mesmo para entregar para uma pessoa ou outra, para sentir o que é aquilo, né? Então, só que em um determinado momento, como eu falei na pandemia, eu estava realmente limpando gavetas, eu falei, eu quero ver o que eu tenho, aí eu resolvi juntar essas coisas todas. Mas não é mesmo qualquer tipo de falsa modéstia nem nada, que realmente eu não me sinto poeta, eu acho assim, até uma certa falta de respeito minha com os poetas de verdade, né, publicar um livro de poemas. Mas aí eu peço desculpa, né, falo, olha, desculpem, mas eu vou publicar, mas não quero de forma alguma chatear você. Mas então lê um poema para a gente, só para Deixa eu tentar. para você se contradizer com mais facilidade. Vou ler um poema aqui, que é de uma série chamada O Amor Encontrado, e que diz assim, é o número 10, que diz assim: não é a mesma tristeza de quando, assentado o dia, recolhíamos a pálida solidão estendida no varal. Não é a mesma tristeza de quando, cajados e ferrugem, cerrávamos as portas ao uivo aflitivo das idades. Não é a mesma tristeza de quando a lua, nos ignorando, pulsava insônia na treva sob prenúncio do fim absoluto. Não é a mesma tristeza de quando, carregada a alma, despetalávamos as cinzas reveladas no monturo. Não é a mesma tristeza de quando, intuída a distância, imaginava em imensos quartos cultivando abris e maios. Não é a mesma tristeza de quando, pertencente ao nada, inventei teus abraços esculpidos em promessas e pólen. Não é a mesma. Essa, a de agora, é beleza de cântaros, descansando vinhos, aquários vazios a aguardar caranguejos. Tá bom, então as pessoas já tá dito pelo não dito, tá bom?
Vamos falar um pouquinho, então, sobre o livro de crônicas, Ninguém em Casa. Você já Sim. começou a falar, mas vamos além dele. As crônicas foram retrabalhadas? Então, tudo que eu publico, né, em jornais, eu publico, todas as vezes que eu vou transformar isso em livro, né, mesmo os poemas, eu reescrevo. Eu tenho meio obsessão por encontrar a forma adequada de dizer determinadas coisas. Então, não foi diferente no caso do livro de crônicas. Eu publiquei em 2014 um livro chamado Minha Primeira Vez, que foi o primeiro livro de crônicas, que basicamente tinha crônicas publicadas no El País. Na época, eu publicava uma crônica semanal no El País, né? Então, esse livro ele tinha basicamente as crônicas literárias, porque eu nunca publiquei as crônicas políticas, eu não tenho interesse, inclusive, em publicar as crônicas políticas. Essas, para mim, elas são datadas, elas têm um sentido de intervenção e, portanto, não faz sentido publicá-las em livros. E aí, ou seja, depois de 2014, passaram-se seis anos, né? E aí eu fui ver que tinha sobrado, não sobrado no sentido do que ficou, né? É o que tinha publicado depois ou mesmo antes e que não tinha sido aproveitado naquele início, aquele livro a primeira vez. Então, esse volume, Ninguém em Casa, ele tem crônicas também, algumas publicadas no meu país, tem crônicas publicadas que nunca tinha saído no Brasil, crônicas que foram publicadas na França ou na Alemanha, que não tinha sido publicadas no Brasil. O que mais? Deixa eu ver aqui. No jornal Rascunho, também na Itália, e uma longuíssima crônica sobre Brasília, que só tinha sido publicada num livro na França, que era um livro sobre Brasília. Era um livro sobre Brasília, eles tinham me convidado para escrever. Eu confesso para você que eu nem lembrava mais que eu tinha publicado essa crônica nesse livro chamado Brasília 28 Voyage Géographique, que foi publicado numa editora chamada Le Recan Marteau. E aí eu juntei tudo isso, né, e saiu Ninguém em Casa, que é um livro que, afinal de contas, eu acho que ficou, curiosamente, ele tem ele ficou fechado, eu acho muito interessante. Não tinha ideia, quando eu comecei a recolher essas crônicas, que ele teria essa ideia de Ninguém em Casa. Legal. O que você está escrevendo? Você pode falar para a gente ou você tem preconceito supersticioso? Não, nenhum preconceito. Como eu te falei, né, em 2020 e 2021, eu passei, né, eu escrevia de manhã um romance e à tarde esse ensaio sobre Cataguases, né? Na verdade, esse romance eu iniciei em novembro de 2019. E foi muito interessante porque era um exercício muito curioso. De manhã eu fazia um trabalho, digamos assim, mais criativo, né? Um trabalho mais abstrato, né? E à tarde eu esquecia o romance e me dedicava então à pesquisa aí nos jornais e tal. Foi muito interessante me tornar dois seres diferentes fazendo duas coisas diferentes. E esse romance, na verdade, né, ele foi terminado em novembro de 2021 e vai ser publicado em outubro agora deste ano pela Companhia das Letras. E ele... Então, o título que eu acho que eu não vou te falar, só o título. Tá bom, por quê? Tá bom, porque ele... Suspensezinho. É um suspense. Tá, Porque, na verdade, o título é a primeira coisa que eu escrevo, né? Você sabe, né? Eu já te falei, já ouviu falar várias vezes. Pode perguntar o título. Pois é, porque assim, quando eu sento para escrever, eu não consigo começar a escrever se eu não tiver um título. Então, geralmente não. E com certeza, esse título é o título do livro, e não é um título provisório, né? Então, mas qual é a discussão que tem nesse livro? Na verdade, a discussão que tem nesse livro, ela é um desdobramento, de certa maneira, da discussão que eu tentei levar no Verão Tardio, que eu acho que a gente chegou a conversar sobre isso. Quem o Verão quiser, Tardio, aí no YouTube tem uma live que fala só sobre o Verão Tardio. Nossa. Então, o Verão Tardio ele nasceu da minha perplexidade no dia da votação do impeachment da Dilma Rousseff, né?
naquele dia, quando eu vi desfilar na nossa frente aquela quantidade de pessoas dizendo, falando, e em nome de coisas assim, que eu fiquei perplexo. E, a partir daquela perplexidade, eu comecei a pensar como que eu poderia retratar exatamente ela, é isso aí, ó. Como que eu poderia retratar essa perplexidade num livro? E, como eu disse, eu nunca escrevo, nunca, quer dizer, a política, né, a política como ela não me interessa literariamente, mas me interessa muito como que a política, a superestrutura, ela vai estar presente na infraestrutura, ou seja, como que a política feita em Brasília ela vai mudar a sua vida em Cataguases, em Belo Horizonte, no Nordeste, no Sul. Quer dizer, como que há uma relação estreita entre o exercício da política institucional e a sua vida. As pessoas quase não percebem isso, né? Então, o Verão Tardio é o resultado disso. Mas ainda faltava alguma coisa. Eu acho que o Verão Tardio me deixou, quer dizer, ele me colocou num lugar, num beco sem saída. Então, este outro romance que eu escrevi, ele é um pouco desdobramento disso, no sentido assim, de refletir sobre quem nós somos coletivamente, né? Qual o lugar que nós ocupamos individualmente nessa sociedade, e se há algum tipo de saída para os problemas que nós estamos enfrentando, se há algum tipo de saída para esses dilemas e impasses que nós mesmos nos colocamos, né? Não é uma discussão política institucional, definitivamente não é, porque isso, como eu disse, não me interessa, mas é uma discussão do ponto de vista individual, quer dizer, como que os indivíduos que formam coletividade... Né? Como? Filosófico, praticamente. De certa maneira, sim. De certa maneira, sim. Então, é isso. Quer dizer, o livro é isso. Eu terminei em novembro de 2021, né? E ele, então, sai agora em outubro deste ano. O fato, é claro que é brincadeira, tá? Temos que ter respeito por esse período. Mas, assim, como cidadão, assim, como escritor, é que você gostou desse tempo de recolhimento. Por exemplo, eu não te enchi o saco para ficar indo comigo para o país inteiro para lançar livro. Pois é, mas essa é o que nós... Porque, assim, na verdade, né, Afonso, há muitas pessoas assim que não conhecem o ofício, né, do escritor, não tem ideia do quais são as tarefas que nos são colocadas, né? Então, assim, evidentemente que parte da nossa vida é solitária, é fechada num lugar, né? Porque o momento que você vai escrever é diferente, como diz, né? a massa tibura, a hora bunda, né? Exatamente. Mas tem um outro momento que é muito importante também, que é quando você, então, vai divulgar o livro. Por quê? Não é só pela divulgação do livro, mas é porque esse é o momento em que você encontra as pessoas. Porque quem fica fechado em casa, como a gente tem que ficar, tem um momento que é bom que você encontre as pessoas, porque as pessoas que alimentam os seus livros, né? Alimentam as suas histórias. Então, aqueles momentos em que nós estivemos juntos, e infelizmente, nesses 2 últimos anos, né, nós estivemos impedidos, aliás, este ano também, já vai mais um ano, na verdade, que nós estamos, de certa maneira, impedidos, seja por conta da pandemia, seja por conta da questão econômica, né? Então, a gente fica nos devendo, né, essas viagens, esses encontros, esses momentos assim de troca de energia, que é uma coisa extremamente gostosa, né? Mas faz parte, né? Não vamos lamentar. Nós estamos para isso, né? Nós estamos neste momento de alguma maneira saindo, né, da pandemia. Né, não sei, ainda não dá para bater o martelo, mas a situação hoje é bem mais favorável do que há um tempo atrás, né? E, enfim, é aguardar e esperar que outros momentos tão gostosos, tão prazerosos quanto aqueles venham de volta. Gostei da palavra esperar. O que você está esperando?
Então, eu estou esperando, eu estou esperando que as coisas melhorem. O meu desejo verdadeiro mesmo é que nós tenhamos um ano, este ano de 2022, um ano em que nós possamos voltar a ter uma certa normalidade. É claro, não é pedir demais que voltemos a ter uma normalidade absoluta, mas uma certa normalidade por conta da pandemia, né? E que nós superaremos, né, esses problemas político-econômicos que nós estamos vivenciando hoje, né? Porque isso é algo que, quando a gente fala em esperar, nós estamos falando de esperança, né? Então, assim, é essa esperança de que as coisas voltem a andar nos trilhos, né? De que a gente possa, de novo, olhar para frente e ver algo, né? Coisa que, infelizmente, nos 2 últimos anos nós não podemos, né? A gente olhava e não via absolutamente nada, né, à nossa frente. Mas eu acho que este ano vai ser um ano de esperança nesse sentido, né? De mudanças, um ano que aí promete que, pelo menos, a pandemia dê um refresco para nós, né? E que a questão política e econômica também seja resolvida. Que a gente possa nos encontrar, né, Fato? Saudade de você, saudade então, conversa, tal da a conversa e o contato e o encontro. Esse tempo serviu, inclusive, para nos ensinar da importância, né, disso. Você imagina, eu mal ficava em casa, você pegava aquela sua agenda e me mostrava os dias onde você estava, às vezes, três estados por semana, né? Não, até 2019, eu estava passando 6 meses fora do Brasil, 6 meses, exatamente. A minha filha ficava reclamando: olha aqui, pai, você está passando 6 meses fora do Brasil. E os outros 6 meses no Brasil, mas no Brasil, não em São Paulo. Viajando. Tem aí um aprendizado a forceps, né? Claro, mas tem aí um aprendizado também que nós vamos ficar, na minha opinião, muitos anos discutindo, muitos anos lembrando, muitos anos escrevendo, porque também muita gente se foi, sim, muita gente se transformou nesse período, principalmente tantos e tantos amigos que, infelizmente, estão deprimidos. Você conhece a história, né? E a gente tem agora essa tarefa de fazê-los, de contribuir para que essa situação mude. Eu estou convicto com isso, sabe, Rufato? Eu acho que o nosso desafio agora, imediato e daqui para frente, é dar força, dar energia para que essas pessoas que estão aí, nossos amigos escritores, criadores, artistas em geral, consigam sair dessa situação difícil. Com certeza, você tem toda a razão. É isso mesmo. Tá bom, meu querido Rufato. Muito obrigado por esse tempo dedicado à conversa, à literatura que a gente teve. Não deu para matar a saudade, não. Como eu te disse, nós vamos fazer um Zoom pessoal daqui a pouco. Sim. Não, e é muito legal. Nota no Friarachá daqui a pouquinho, quem sabe, se você tiver. Quem sabe. E assim, um pouquinho. Eu acho legal o fato de a gente estar podendo discutir literatura, né, no momento em que a literatura perdeu o seu lugar de destaque, né? Hoje é tanta coisa ruim acontecendo, né? E a gente ter a possibilidade de ocupar esse espaço aqui para conversar sobre literatura. E isso não é alienação de forma alguma, pelo contrário, mas é de falar de algo que é extremamente prazeroso e extremamente urgente, que é a arte, né? Porque eu tenho cada vez mais convicção de que só a arte salva, sabe? Só a arte salva. Terminamos, então, com essa frase maravilhosa do Rufato, que conversou sobre 3 livros aqui com a gente. Portanto, você que está nos assistindo, comprem os 3 livros, corram e atrás nas livrarias virtuais ou físicas, de preferências físicas, tão combalidas nesse tempo. Então, corram aí nas livrarias físicas, comprem os livros do Rufato, não só esse, mas tantos outros, né? Estou com uma coleção aqui imensa: Cidade Dorme, Inferno Provisório, Eram Muitos Cavalos, e tantos outros que esse autor
que nos faz ficar tão orgulhoso de ter literatura brasileira como lema. Muito obrigado, doutor Luiz Rufato, querido. Obrigado, Afonso. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo e também muito obrigado às pessoas que estão aí atrás, nos bastidores, ajudando a fazer com que essa nossa live seja um sucesso. Obrigado, Nina, Letícia. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos.